comecei a minha jornada no autoconhecimento, na autoinvestigação, eu não sabia onde ia dar. Na verdade, a gente nunca sabe, né? Quando a gente pega um caminho, por mais que a gente tenha uma direção, vamos sair daqui, vamos até o Rio de Janeiro, vamos sair daqui de Mogi das Cruzes, vamos até o Rio de Janeiro. A gente tem noção da estrada que vai pegar, dos lugares por onde vai passar, das cidades que vão estar no caminho. A gente tem essa noção, mas a gente realmente não sabe o que vai acontecer nesse caminho. Se vamos parar poucas vezes, se vai dar vontade de fazer xixi, se tem um acidente, se tem uma obra na pista que vai que vai deixar a nossa caminhada um pouco mais lenta, talvez. A gente nunca sabe. E a gente não tem esse controle. Mas o importante é ir. O importante é caminhar. O importante é caminhar um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho. O importante é não parar. E depois que a gente entra nesse caminho do autoconhecimento, não tem como mais voltar atrás. Porque a gente vai se transformando de uma maneira, a gente vai se conhecendo de uma maneira e vai passando a entender e a respeitar o outro de tal forma que não tem como, não nos cabe mais ser o que éramos antes. Então, o medo de seguir uma estrada escura, ele pode ser dissolvido a partir do momento que você entra nessa estrada escura, que muitas vezes é escura. E ele é dissolvido a partir do momento em que a gente começa a enxergar a luz lá na frente. Às vezes a luz aparece rápido, às vezes ela demora um pouquinho para aparecer, mas ela sempre aparece. Às vezes a luz vai se apagar de novo. Sabe quando a gente passa num túnel e aí tem que acender rapidamente os faróis? Pois é, às vezes na vida da gente também acontece isso. A gente tem que entrar no estado de alerta maior, como se a gente estivesse acendendo os faróis, né? Para iluminar esse caminho melhor e a gente não se perder nessa escuridão. Então, os trabalhos ou as técnicas de autoconhecimento, seja ela qual for, elas vão trazendo para a gente o conforto de caminhar sem medo, o conforto de sermos quem somos realmente. Essas técnicas trazem para a gente a alegria de podermos ser o ser divino a qual fomos criados. Muitas vezes as crenças que nos permearam desde criança ou muitas vezes até de gerações passadas e que ficam imprintadas no nosso DNA, elas nos fazem mudar, desviar um pouco de caminho. Muitas vezes nos sentimos até como se tivesse uma barreira, um bloqueio nessa estrada que nos impede de caminhar. Mas à medida que o autoconhecimento vai limpando, destruindo, descriando essas barreiras, a gente vai conseguindo enxergar o quanto podemos ter confiança naquilo que a gente é. Porque cada um de nós, vocês já devem saber disso ou não, mas cada um de nós veio para a Terra com um objetivo, com um propósito. Muitas vezes a gente nem conhece ainda esse propósito. Muitas vezes a gente se distanciou desse propósito por um descuido, por uma atenção desviada para alguma outra coisa, como principalmente as coisas materiais, principalmente pelo mundo material.
Não estou dizendo aqui que a gente não deva ter coisas, adquirir coisas, mas ter coisas de um modo consciente e necessário para nossa alegria, para nossa leveza, é o que vale. É o que deixa a gente mais confortável. Então, então quando a gente passa a entender melhor como é que a gente funciona, quais são os nossos desafios aqui na Terra, quais são as nossas habilidades inatas, aquelas que a gente já nasce com elas, que a gente muitas vezes não reconhece. Quando a gente passa a conhecer tudo isso através das terapias quânticas, das terapias de cura energética, das terapias holísticas de um modo geral, e através de leitura, através de lives, através de acompanhar na internet um guru que seja, ou vários gurus, na verdade, a gente vai formando uma nova vida, vai formando uma nova consciência. E essa consciência que a gente vai formando, que na verdade é o nosso eu superior, ela se une à consciência superior, ao eu superior do outro que está do nosso lado, e do outro, e do outro. E essa consciência superior se junta à fonte criadora. E a partir do momento que a gente está constantemente conectado com a fonte criadora, nada nos falta. Nada, aliás, na verdade, não é nada. Nada nos falta e tudo vem a nós com muita facilidade e com tranquilidade. E quando eu digo com facilidade e tranquilidade, não significa que a gente não vai ter mais desafio, mas a gente passa a ver que o que não é bom e que nos chega faz parte desse caminhar, faz parte desse caminho. E a partir do momento que a gente entende isso, sob um olhar mais amoroso, sob um olhar sem julgamentos, a gente não acha mais que é algo ruim que está nos acontecendo. Só vê que aquilo que está acontecendo é uma possibilidade da gente enxergar algo que a gente não estava enxergando, para mudar ou desviar um caminho que não estava sendo bom. E daí a gente pode seguir para a nossa vida mais consciente. Gratidão.